Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso curso de eletromagnetismo, ou seja, mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pois é. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de eletrostática, né? A gente está na parte de eletrostática ainda. Vamos falar hoje de lei de Gauss. Pois é, falamos já de lei de Coulomb e agora nós vamos falar de lei de Gauss, ok? E já adianto aqui que a gente vai trabalhar com bastante integral e derivada, tá? Então, como eu já tenho batido na tecla, é importante que você tenha esse conhecimento também. Mas se você não tiver e quiser entender um pouco mais sobre integrais e derivadas, eu vou estar fazendo uma live nessa sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Se você já passou essa data e tudo mais, a live vai ficar gravada, tá? Então, eu vou fazer uma live explicando justamente, né, ensinando a mexer com integrais e derivadas, tá? Pelo menos o básico ali, que vai ser o necessário para a gente poder usar aqui nesse curso, ok? Então, se você quer entender um pouco mais, quer aprender comigo sobre integrais e derivadas, aconselho a participar da live agora no dia 16, ok? Às 18 horas, beleza? Dito isso, vamos lá! Cá estamos nós. Lembrando que a gente já tem a primeira lista de exercícios aqui do canal, já está lá no nosso Discord e o gabarito já está disponível para os membros. Os membros aqui do canal têm acesso ao gabarito comentado das listas, tá? Então a primeira lista falando sobre lei de Coulomb, eletrização, campo elétrico e tudo mais, já está disponível lá no nosso Discord, tá? E os membros têm acesso ao resolvido dessa lista. Beleza? Ok. Então, hoje nós vamos falar aí sobre lei de Gauss. Beleza, sensei? O que é a lei de Gauss? Mais uma lei aí da física pra gente trabalhar? Sim. Só que a lei de Gauss é uma lei bem interessante, porque basicamente ela surge dentro da matemática, tá? A gente vai falar isso no final, mas basicamente a gente consegue resolver problemas de campos elétricos, né? Problemas envolvendo campos elétricos, utilizando uma abordagem mais matemática, mais geométrico-matemática, tá? Então, a gente tem aí a lei de Gauss surgindo justamente para nos auxiliar a compreender, né? A calcular campos elétricos que, naturalmente, nós não conseguiríamos, tá? Então, a grande sacada aqui é que a lei de Gauss vai ajudar a calcular campos elétricos, porque nem sempre a gente vai conseguir calcular campos elétricos da forma que eu falei anteriormente, né? Aquela forma que eu falei, ela tá baseada, tá muito ancorado no princípio da superposição, mas nem sempre vai ser tão útil assim a gente trabalhar com o princípio de superposição. Então a lei de Gauss ela vai dar essa forcinha aí pra gente, ok? Ok. Vamos entender como podemos escrever as linhas de campo na forma matemática. Ou mais especificamente, como que as linhas de campo se comportam matematicamente. Todo campo elétrico gerado por uma distribuição uniforme possui simetria. Isso aqui é muito importante. A gente vai tratar aqui de alguns casos, para a gente poder trabalhar com a lei de Gauss, que são casos em que a gente trabalha com simetrias. O que é uma simetria? Por exemplo, quando você tem uma folha de papel, você dobra ela ao meio, você vai ter duas metades exatamente iguais, ou seja, você vai ter uma simetria na hora que você dobrou a folha de papel, tá? Se você pega um espelho e coloca na frente de um objeto, né, a imagem formada pelo espelho, né, o reflexo formado no espelho daquele objeto vai ser exatamente simétrico ao objeto real. Então a simetria ela vai ser isso, ela tende a ter uma igualdade de condições, né? Então você vai ter ali uma coisa igual a outra. Então quando você fala de simetria, é importante você ter noção sobre isso, tá? Então a gente tem alguns tipos de simetrias que vão ser muito especiais dentro da lei de Gauss. Eu vou tratar as três principais que mais caem, a gente mais encontra, mas elas não são únicas, tá? Existem outros tipos de simetrias que a gente poderia trabalhar aqui também. Entretanto,
essas três simetrias que eu vou falar vão ser exatamente as que mais você encontra na literatura. E por falar em literatura, uma coisa que já estamos na quarta aula, né? E uma coisa que eu não comentei, né? Sensei, você usa algum livro de referência que a gente possa usar assim, trabalhar para poder estudar sobre isso e tudo mais? Então, eu sigo 4 livros para poder trabalhar aqui no nosso curso de eletromagnetismo, tá? O livro do Moisés, né? O livro do Moisés chama um curso de física básica, eletromagnetismo. Esse livro, ele é bem acessível até. Ele é usado bastante nos cursos de graduação dos cursos de física, dos cursos de engenharia. A gente usa bastante a coleção do livro do Moisés, tá? Então, eu estou usando o Moisés, de eletromagnetismo. Estou usando também um livro de um autor chamado Zangwill, tá? Esse já é um livro mais avançado, tá bom? Ele é um pouquinho mais avançado, mas eu tiro algumas coisinhas dali e eu vou usar bastante ele quando eu for falar sobre eletromagnetismo propriamente dito, né? Ondas eletromagnéticas e tudo mais, porque tem uma abordagem um pouco mais rebuscada, digamos assim, tá? Eu uso também o Griffiths de eletromagnetismo, tá? O Griffiths de eletromagnetismo, inclusive, eu deixo como recomendação para que você dê uma olhada se você não entende sobre integrais e derivadas, cálculo vetorial, cálculo diferencial e coisas assim, porque o primeiro capítulo do Griffiths de eletromagnetismo é exatamente ele explicando o passo a passo de como funciona o cálculo vetorial. Então, eu acho que é uma boa revisão para quem já sabe e é uma boa introdução ali para que você consiga compreender aquilo que eu vou trabalhar aqui, tá? Então, o livro do Griffiths de eletromagnetismo é muito interessante. O capítulo 1 dele fica aí como recomendação, tá? E o último livro que eu recomendo é o Jackson, né? É o que eu estou usando também. É o Jackson. O Jackson eu vou usar mais quando eu for falar sobre QED e quando eu for falar sobre relatividade. Por quê? Porque ele é um livro mais avançado. Entre esses 4, o Zangwill e o Jackson são os mais avançados. O Jackson ele tem alguns probleminhas, né, de notação. A gente encontra alguns problemas também conceituais, bem poucos, mas é mais por conta da tradução do que do próprio livro em si. Inclusive, esse é um problema sério com os livros didáticos que vêm de lá de fora aqui pro Brasil. Porque quando eles traduzem de uma forma horrorosa. Meu Deus, que tradução horrível. Mas enfim, desabafo feito. É isso. Então, são esses 4 livros que eu estou usando. Então, se vocês quiserem usar para se basear aí, para poder estudar, fica aí a recomendação desses 4 livros. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. A primeira simetria que nós vamos trabalhar para falar de lei de Gauss vai ser a chamada simetria esférica. E é a mais simples, por incrível que pareça, vai ser a mais simples da gente trabalhar, tá? A simetria esférica, ela vai dizer o seguinte, olha, o módulo do campo elétrico é o mesmo em qualquer direção a uma certa distância da fonte do campo, formando uma esfera ao redor dela. Por que essa é a mais simples? Porque basicamente todo campo elétrico ele é um campo esférico, tá? É claro, isso vai depender da fonte emissora e tudo mais, mas no geral a gente trabalha, né? Quando a gente trabalha com cargas e tudo mais, a gente trabalha com uma distribuição esférica, né? Então você tem aí uma simetria esférica. E aí aqui tem até um desenho que eu fiz que é basicamente isso. Você tem aqui uma carga, né? Você tem aqui uma superfície, um objeto, né? Poderia ser um cubo. Poderia ser um cubo aqui, tá? E simplesmente você tem aqui o campo elétrico gerado, e eu coloquei aqui o campo elétrico na forma de uma esfera, né? Você vê essa esfera de campo se afastando com relação à nossa fonte, tá? E esse campo elétrico esférico, né? Digamos assim, a gente pode notar que quanto mais próximo ele estiver da fonte, maior ele vai ser, né? Então, quanto maior é a distância, menor ele vai ser. E isso tem a ver justamente com a nossa relaçãozinha que a gente calculou lá no princípio da superposição. Se lembra que o campo elétrico ele seria justamente
inversamente proporcional ao quadrado da distância? Então, quanto maior é essa distância, menor é esse campo elétrico. Então, você tem exatamente essa situação aqui, em que, quando você pega justamente o campo elétrico nessa esfera azul mais clara, ela vai ter um campo elétrico maior do que o campo elétrico nessa esfera azul mais escura, né? Ou roxa, eu acho que é azul mais escura, enfim. E aí você vai perceber o seguinte, que independente do ponto nessa esfera roxa, o campo elétrico em módulo vai ser sempre o mesmo. Ou seja, por isso que eu botei aqui do lado que o E1, que vai ser justamente o campo elétrico nessa esfera azul mais clara, vai ser maior do que E2, que é igual ao campo elétrico E3 em módulo, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado que, como isso aqui são vetores, a orientação também importa, tá? Mas em módulo eles vão ser iguais, E2 e E3, ok? Então, isso é a simetria esférica. Nós temos também a simetria cilíndrica, né? Que basicamente vai ser o seguinte, o módulo do campo elétrico é o mesmo em qualquer direção em um plano ortogonal. O que quer dizer um plano ortogonal, sensei? Um plano ortogonal é um plano perpendicular, tá? Ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Então, você tem ali um plano ortogonal ao eixo que forma a fonte, gerando um cilindro. O campo depende apenas da distância radial ao eixo. Então, basicamente, é como se você tivesse um plano aqui, ó, né? Você faz um plano que corta esse objeto, né? E aí, esse corte, você vai analisar que o campo elétrico sempre vai estar presente nesse plano, tá? Você nunca vai ver um campo elétrico que vai estar fazendo uma coisa assim, ó. Tá? Não vai acontecer neste caso aqui quando você trabalha com simetrias cilíndricas. Se você fala de uma simetria cilíndrica, obrigatoriamente você está falando de um plano que é ortogonal. Você pode notar que esse plano aqui realmente ele é ortogonal a esse eixo, né? Então você tem aqui um cilindro, por exemplo, e aí olha só, ele faz exatamente um ângulo de 90 graus. Né? O cilindro faz um ângulo de 90 graus com este plano. Então você tem aqui um plano ortogonal. E aí é a mesma lógica. Quanto mais próximo da fonte, maior é o campo elétrico. Então você tem aqui um campo elétrico que é E1, vai ser maior do que E2 e E3, sendo que E2 e E3 vão ser iguais. Por quê? Porque vão estar à mesma distância da fonte. Ok? Beleza. E aí a gente diz que o seguinte, que o campo depende apenas da distância radial ao eixo, que é exatamente isso que eu falei, né? Você tem aqui a distância, que a gente vai chamar de distância radial. Então, isso é a simetria cilíndrica, ok? Beleza. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a simetria plana ou simetria planar. Nessa simetria, o módulo do campo elétrico é constante e perpendicular ao plano gerador e independe da distância para o caso de planos infinitos. Atenção, aqui eu estou falando de situações assim muito idealizadas, tá? Planos infinitos, cargas distribuídas uniformemente, cargas pontuais, cilindros infinitos. Então a gente está falando aqui de situações assim muito ideais, tá? Então a gente tem que ter em mente isso. Então numa simetria plana ou planar, o campo elétrico é constante, ou seja, ele não muda, todo ele vai ser sempre igual até o infinito e além, tá? E ele sempre vai ser perpendicular, ou seja, sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano gerador. Ou seja, o plano está carregado, esse plano aqui é um plano carregado, e esse plano carregado está gerando um campo elétrico, e esse campo elétrico é sempre perpendicular ao plano, ok? Então nós temos aí a nossa simetria planar ou simetria plana, ok? Beleza, sensei, mas numa situação real, né? O que é a situação real? Basicamente, a situação real seria o caso em que a gente está no mundo real e, neste caso, o plano ele não é infinito. Isso não seria um absurdo, então, a gente trabalhar aqui com um plano infinito? Na verdade, não. No mundo real, a gente tem o chamado efeito de borda.
No efeito de borda, geralmente o comportamento a orientação, né, do campo elétrico, ele não é exatamente como a gente espera. Por exemplo, se a gente considerasse aqui, essa placa aqui, isso aqui é uma placa carregada, e vamos supor que aqui é uma placa finita, quando ela se aproximasse da borda, esse campo elétrico, ele começaria a ficar mais curvo, ele começaria a se curvar. Ou seja, quanto mais próximo da borda, maior é este ângulo de inclinação, ou seja, esse ângulo ele deixaria de ser 90 graus, que tá quanto mais próximo do centro da placa, mais a gente poderia considerar ela como uma placa infinita, né, um plano, né, porque os campos elétricos seriam perpendiculares, mas à medida que eu me afasto do centro, você vai notar que o campo elétrico ele vai começar a se inclinar, tá? Então isso vai acontecer, beleza? A mesma coisa se a gente considerar, por exemplo, um fio finito. Se a gente considera um fio infinito, essa relação aqui é sempre verdadeira. Mas se você considera um fio finito, nas pontas do fio, o campo elétrico ele já não vai estar mais presente num plano ortogonal. Aí o campo elétrico ele já vai começar a se inclinar. E aí vai ser essa setinha aqui vermelha, tá? Isso num caso mais real, digamos assim. Mas para efeito de cálculo, geralmente a gente calcula mais para situações ideais. E no caso do cilindro finito, né? Ou seja, um fio finito, digamos assim, né? Essa relação ela é bem factível, bem coerente, bem correta quando você analisa assim o meio do fio, sabe? Desconsidera as extremidades do fio e você considera ali no meio do fio, tá? E aí essa relação aqui, uma simetria cilíndrica, ela é bem coerente, tá? Então nós temos aí os 3 tipos de simetria que a gente mais vai usar. Ok, Sensei, e a lei de Gauss? Onde é que entra nessa brincadeira? Bom, a lei de Gauss surge como uma forma de simplificar problemas de eletrostática acerca de campos elétricos em casos que apresentam simetria, tá? É claro, problemas não simétricos é possível de usar a lei de Gauss? Sim, só que o problema vai ficar mais complexo, tá? Geralmente a gente tem costume de usar a lei de Gauss para problemas simétricos. A lógica principal é calcular o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada, tá? Para isso fazemos uso da chamada superfície gaussiana. O que é um fluxo? Vamos lá, vamos recordar o que é um fluxo. Um fluxo nada mais é do que você ter uma determinada coisa que tem a capacidade de fluir, e aí você vai analisar o quanto entra e o quanto sai dessa coisa. Por exemplo, se você pega um cano, né? Você pega um cano, e aí você vai passar água aqui dentro. A quantidade de água aqui, ó, você tem uma quantidade de água que vai entrar aqui, e se o cano ele for exatamente o mesmo, ou seja, ele não afina, ou seja, a abertura e a saída é a mesma coisa, a quantidade de água que entra vai ser igual à quantidade de água que sai. Então você tem aqui um fluxo de água, tá vendo? E aí como é que eu calculo esse fluxo? É a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de água, né? A quantidade de água que passa por uma certa área, né? Então você tem aqui, o fluxo seria isso aqui. Seria justamente a quantidade de água que vai passar por essa área aqui. Agora, se eu tivesse uma situação desse tipo aqui, que é um funil, né? Você tem um funil aqui. E aí você tem a água passando. A quantidade de água que passa aqui na parte maior vai ser diferente da quantidade de água que passa aqui na parte menor, tá? Então você tem aqui um fluxo diferente, tá? Então você tem aqui justamente isso que é o fluxo. Só que como a gente está falando de campo elétrico, o campo elétrico não é água. Entretanto, nós podemos falar de um fluxo do campo elétrico. Por quê? Porque para gerar um campo elétrico, né, você precisa de cargas, e essas cargas vão gerar força eletrostática no espaço, né? Vão gerar a sua força eletrostática no espaço. Então,
é factível você chegar e falar sobre um fluxo de campo elétrico. Então, quando a gente fala de lei de Gauss, a gente está falando de um cálculo do fluxo do campo elétrico, tá? E aí, esse fluxo vai ser através de uma superfície que nós chamamos de superfície gaussiana. Ok. Então, vamos lá. Como é que a gente define a lei de Gauss? A gente define a lei de Gauss através de uma carga pontual, que é a coisa mais simples possível dentro da eletrostática. É você trabalhar com uma carga pontual. Então, você vai ter aqui o seguinte. Você tem uma carga pontual Q, tá? Essa carga tem uma carga Q. E aí, você quer calcular qual é o campo elétrico gerado por essa carga pontual a uma distância R dela. Então, você tem aqui uma distância R dessa carga pontual. Nessa distância R, você lembra o seguinte, olha, uma carga vai gerar igualmente força elétrica, força eletrostática, segundo a lei de Coulomb, igualmente em uma esfera ao redor dela. Então, faz sentido eu dizer o seguinte, é como se eu pegasse essa carga e colocasse no centro de uma esfera. E aí eu quisesse saber justamente qual é o campo elétrico que passa por a superfície dessa esfera. E aí é isso que vai ser interessante a gente calcular. Então o que a gente vai fazer aqui é justamente isso, a gente vai fazer uma esfera, que a gente vai chamar de esfera gaussiana, tá? A gente vai criar uma espécie de esfera, é uma esfera imaginária, que aí essa aqui vai ser a nossa superfície gaussiana, essa esfera, tá? Devido à simetria esférica do campo elétrico gerado pela carga pontual, né? E aí, olha só que interessante, esse campo elétrico, ele vai passar por essa superfície gaussiana. Se for uma carga positiva, o que vai acontecer é que o campo elétrico vai fazer isso aqui, né? Deixa eu trocar aqui a cor. Vai passar assim, né? Ou seja, o que entra passa aqui por dentro da casca esférica é a mesma coisa que sai, né? E se fosse negativo, seria o contrário, né? As linhas de campo estariam entrando. Então, você teria uma coisa assim, tá? Então, você vai ter exatamente essa situação aqui. E aí, o campo elétrico, segundo o que nós já calculamos anteriormente, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico é dado por 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Ok. Só que a gente quer calcular o fluxo do campo elétrico sobre essa superfície gaussiana, que tem um raio R. Nesse caso aqui é uma superfície esférica, né? Uma casca esférica centrada justamente na carga. Então a gente quer saber qual é o fluxo do campo elétrico total que passa por essa esfera, né? Então como é que a gente vai calcular isso? A gente vai usar o que a gente chama de integral de superfície. A gente vai ter aqui uma superfície fechada e a gente vai ter aqui justamente a integral de superfície sobre essa esfera, tá? E aí vai ser bem interessante. Basicamente é como se eu pegasse e analisasse o seguinte, olha, eu vou pegar pedacinhos de superfície dessa esfera, tá? Pedacinhos bem pequenos, infinitesimais, e multiplicar cada um deles pela quantidade de campo elétrico que passa por ele. E aí aqui que está a importância de a gente considerar um campo uniforme, ou a gente considerar uma distribuição uniforme de carga. Porque se a gente não considerasse uma distribuição uniforme de carga, ou o campo elétrico ele não fosse constante, a gente teria um problema que a gente teria que fazer aqui uma multiplicação, né, um produto escalar, em que esse E que vai aparecer aqui, esse vetor campo elétrico, ele varia, né? Ele seria variável. Então isso daria uma certa problemática ali, seria um pouco mais complexo de calcular. Mas não é impossível, não é impossível. Só fica um pouco mais complicado, tá bom? Então a ideia aqui é a gente trabalhar ali justamente com um campo uniforme. Então você vai pegar aqui, ó, pedaços bem pequenininhos, que a gente chama de pedaços infinitesimais da casca esférica, tá? Dessa casca esférica, e ver qual é a quantidade de campo elétrico que passa por por esse pedacinho, né? Como a gente está falando de um valor que é constante, esse campo elétrico ele é constante, o vetor campo elétrico é constante, então faz sentido a gente fazer isso aqui. Então, basicamente o que vai acontecer é, se a gente quer saber o fluxo total que passa por essa esfera, basta a gente somar todos esses valores, né? Ou seja, eu pegar cada um desses campos elétricos e somar
e somar todas essas pequenas áreas. Se eu somar todas as pequenas áreas, a gente vai ter a área total da esfera. Então é isso que eu vou fazer aqui. O fluxo do campo elétrico vai ser a integral fechada do vetor campo elétrico escalar o vetor de área infinitesimal, ou seja, o nosso dA. E aí é até interessante que aqui eu estou usando, olha só, uma notação de um produto escalar, ou seja, a gente está pegando dois vetores, multiplicando eles entre si e o resultado final vai ter que ser um número, tá? Vai ter que ser um valor escalar, não pode ser um vetor. E isso faz sentido, porque é um fluxo, né? A gente está calculando um fluxo, o fluxo ele não pode ser um vetor. Então você tem aqui justamente essa relação, tá? E aí, aqui eu tenho que botar aqui uma observação. O vetor campo elétrico e o vetor de área infinitesimal, nosso dA, possuem a mesma direção neste caso e, portanto, seu produto escalar será o produto entre os módulos, vezes um cosseno. Só que como a gente está falando do cosseno de uma mesma orientação, mesma direção, os sentidos podem ser opostos dependendo do valor da carga, mas a mesma direção, esse cosseno vai assumir ou o valor 1 ou o valor menos 1. Tá? Esse valor 1 ou menos 1 só vai indicar basicamente para onde que o fluxo está indo, tá? E nesse caso está indicando se a carga vai ser positiva ou negativa. Mas não nos interessa aqui porque eu estou calculando em módulo, tá? Então, basicamente, você vai ter ali justamente um produto entre os módulos. A orientação dos sentidos apenas indicará a orientação do fluxo, como eu falei. E aí, você pode me perguntar, tá, mas para onde que está apontando esse dA? Né? É simples, o dA ele sempre vai estar apontando para fora, tá? Ele sempre vai estar apontando para fora da superfície, perpendicular ao elemento de área que você está calculando. Então você tem aqui esse elemento de área e aí você faz aqui um vetor, que é esse dA aqui. Isso aqui vai ser o nosso dA, tá? Esse vetor dA ele vai estar orientado justamente perpendicular a nossa superfície, tá? Então, esse aqui é o nosso dA. E aí você pode notar, ó, a seta está apontando para cá, né? Da direita para a esquerda, e o campo elétrico está apontando da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, tanto faz. Nesse caso, o ângulo aqui ou vai ser 0 graus, ou vai ser 180, ou seja, o cosseno ou vai dar mais 1 ou vai dar menos 1, tá? Então, você tem aqui justamente essa situação. Nesse caso, então, já que o módulo, no final das contas, aqui numa simetria esférica, você só vai estar trabalhando com o produto entre os módulos, né? Então eu posso tirar esse campo elétrico porque ele não tem nada a ver com a nossa área. Então eu tiro ele de dentro da integral. E o que só sobra aqui vai ser a integral fechada de dA, né? A integral fechada de dA é somar todos os elementos de área que compõem essa esfera. Então se eu somo todos os elementos de área que compõem essa esfera, basicamente eu vou ter a área da esfera. Faz sentido. Então, a área superficial da esfera vai ser dada por essa relação aqui. Então, o fluxo do campo elétrico vai ser o campo elétrico vezes a área superficial da esfera, né? Da esfera gaussiana. Vai ser dado por A. Então, a gente vai ter aqui que o fluxo elétrico vai ser o campo elétrico vezes A. E a área da esfera, a área superficial da esfera, e você tem que lembrar das suas aulas de geometria básica, a área superficial da esfera é 4πr ao quadrado, tá? Onde esse r é essa distância da carga até a superfície gaussiana, tá? A superfície da esfera. Ok. Só que esse campo elétrico, a gente já viu, o módulo do campo elétrico é dado por 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre r ao quadrado. Então, a gente só faz essa substituição, né? 4πε0, 4π corta com esse 4π, esse r ao quadrado corta esse r ao quadrado. Então, isso quer dizer que o fluxo do campo elétrico, né? O fluxo de um campo elétrico vai ser sempre dado pela carga, né? A carga sobre o ε0, que é justamente a nossa permissividade elétrica do meio. Então, no caso aqui, no vácuo, né? Então você tem aqui justamente a forma geral da lei de Gauss. Isso aqui é a lei de Gauss. O fluxo elétrico, né, que passa por uma superfície gaussiana vai ser igual a carga total dividido pelo ε0. Ok, sensei, e aí? Aí, se você muda a simetria, a gente vai fazer exatamente isso agora. A gente vai mudar a simetria. A gente começou com uma simetria esférica, né? E aí, é bem interessante porque
a lei de Gauss, a forma geral da lei de Gauss, vai acabar nos permitindo compreender como é que funcionam os outros tipos de simetrias. Então, vamos lá, numa simetria esférica, a lei de Gauss é pura. Agora, como é que a gente utiliza a lei de Gauss para um sistema que tem uma simetria cilíndrica? Por exemplo, um fio infinito, que vai ser bem interessante aqui, né? A gente vai trabalhar aqui com um fio infinito. Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar, então, uma superfície gaussiana. Qual vai ser a superfície gaussiana que a gente vai calcular? A gente vai colocar aqui uma esfera. É interessante botar uma esfera ao redor de um fio que é infinito? Não, até porque isso significaria que o raio da esfera teria que ser infinita, né? Para conseguir envolver toda a superfície. Então, qual vai ser a melhor superfície que eu posso trabalhar aqui? É justamente um cilindro. Então, eu coloco um cilindro aqui, né? Crio uma espécie de cilindro imaginário que envolve o nosso fio infinito, tá? E aí, é bem simples, né? A partir daqui a gente vai calcular normalmente. A gente vai ter aqui duas situações, tá? Quer dizer, três situações, desculpa. A primeira situação é que você tem o campo elétrico sendo gerado por esse fio, ele vai ser gerado num plano ortogonal. A gente viu isso anteriormente. Isso quer dizer que a componente do campo elétrico ele vai ser sempre perpendicular aos elementos de área que vão estar nas tampas do cilindro. Ou seja, essa tampa aqui e essa tampa aqui. Isso significa dizer o seguinte, olha, o campo elétrico não passa por essas tampas. Isso faz sentido, né? Já que o campo elétrico ele sempre vai sair assim, né? Ele nunca vai conseguir passar por dentro dessas tampas, né? Sempre vai ser perpendicular às tampas, tanto superior quanto inferior. Ou seja, o fluxo de campo elétrico que passa por essas tampas do cilindro são nulas, tá? Então, por isso que a gente tem essa situação aqui, que o campo elétrico, como é perpendicular aos elementos de área das tampas, indica que o fluxo elétrico das tampas é zero. Então, o único local que é interessante para a gente poder calcular o campo elétrico gerado por um fio infinito vai ser na área lateral do cilindro, ou seja, só aqui na lateral, porque é o único local onde você tem aqui justamente o campo elétrico passando por ele, né? Passando por essa área. Então, é a única situação. Como o campo elétrico, né? O campo elétrico ele é paralelo ao elemento de área, então o fluxo elétrico vai ser não nulo, vai ser diferente de zero. Então, quem é o fluxo elétrico nesse caso? A gente vai aplicar a lei de Gauss. A integral fechada de E escalar dA vai ser igual à carga do fio dividido por ε0. Esse como a gente está falando de uma distribuição uniforme, esse sai da integral. Então, o que a gente vai sobrar aqui vai ser justamente a nossa integral fechada de dA é igual a Q sobre ε0. Só que quem é essa integral de dA? É basicamente a área lateral do cilindro. Quem é a área lateral do cilindro? Lembrando que esse cilindro aqui é a nossa superfície gaussiana. A área lateral do nosso cilindro nada mais é do que a área, o comprimento da circunferência da base, que vai ser 2πr, vezes a altura do cilindro que a gente está analisando, que aqui a gente chamou de L, tá? Então, vai ser 2πr vezes L. Ok. Então, basicamente, o campo elétrico gerado por um fio infinito vai ser Q sobre 2πrL vezes ε0. Só que eu estou falando aqui de um fio infinito que tem uma distribuição uniforme de carga. Isso quer dizer que a gente pode utilizar justamente a nossa questão lá sobre as distribuições uniformes, né? Que a carga vai ser igual a uma densidade linear de carga vezes o comprimento, né? No caso aqui, a altura do cilindro. Então, a gente só substitui esse Q por λL. Então, nosso campo elétrico gerado pelo fio infinito vai ser dado por lambda L sobre 2πrL vezes ε0. O L corta com L,
O que sobra no final é que o campo elétrico gerado pelo fio infinito é dado pela densidade linear de carga dividido por 2πr vezes ε0. Então a gente tem aqui uma situação de como calcula o campo elétrico gerado por um fio, né? Um fio infinito no caso. Da mesma forma, a gente pode fazer para um plano infinito. É a mesma lógica. No plano infinito, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá, você tem um plano infinito. Qual é a superfície gaussiana que eu vou colocar aqui nesse plano infinito? É uma esfera? Não, não faz sentido eu botar uma esfera aqui, né? Porque, de novo, como o plano é infinito, significa dizer que o raio da esfera tem que ser infinito. Então, não faz sentido eu botar uma esfera. Entretanto, se eu colocar um cilindro, isso vai fazer sentido. Então, eu vou botar aqui justamente um cilindro que passa pelo plano, tá? Então, você tem aqui um plano infinito, um plano carregado com carga Q, e você faz uma superfície gaussiana que vai ser um cilindro. E aí vai ser a mesma lógica de antes. Você vai analisar por onde que esse campo elétrico passa. Você sabe que o campo elétrico, quando é gerado por uma distribuição de carga em um plano infinito, esse campo elétrico é sempre perpendicular à superfície. Ou seja, ele não vai fazer ângulos, né? Então agora você vai ver que esse campo elétrico sempre vai passar pelas tampas, mas nunca vai passar pela lateral do cilindro, né? Então a lateral do cilindro não vai ter o fluxo de campo elétrico. Então, como o campo elétrico ele é perpendicular ao elemento de área da lateral do cilindro, o fluxo de campo elétrico que passa pela lateral do cilindro é zero. Em compensação, quando você analisa as tampas do cilindro, o fluxo do campo elétrico é diferente de zero. É bem simples de ver isso, gente. É bem simples. Você vê aonde que o campo elétrico está passando. Se o campo elétrico está conseguindo passar por dentro da superfície, então ali o fluxo é não nulo. Se ele não está conseguindo passar, então o fluxo ali é nulo, tá? E aí a gente vai fazer novamente. Só que aí você tem que analisar o seguinte: um plano infinito, ele vai gerar campo elétrico nas duas faces do plano, tá? Então, na parte superior e na parte inferior, ele produz igualmente campo elétrico, tá? Isso quer dizer que a gente vai ter que analisar as duas tampas do cilindro, tanto essa tampa superior quanto essa tampa inferior. E aí é exatamente isso que vai acontecer. O fluxo total que passa por esse cilindro vai ser a soma justamente dos dois fluxos, o fluxo superior com o fluxo inferior. A questão é o seguinte: como o cilindro é o mesmo, né? Ou seja, a área dessa tampa é igual à área dessa tampa aqui, ou seja, A2 é igual a A3, a gente pode dizer que o fluxo total vai ser a soma dos dois fluxos e os dois fluxos vão ser iguais, né? Ou seja, o fluxo total do campo elétrico gerado por um plano infinito vai ser 2 vezes o fluxo do campo elétrico que passa por uma das tampas, já que as tampas são iguais, né? E aí, básico, né? A gente vai calcular isso aqui tranquilamente. Esse fluxo aqui, pela lei de Gauss, vai ser dado por Q sobre ε0, né? O fluxo total é dado por Q sobre ε0. A gente passa esse 2 para o outro lado, ele passa dividindo. Então, o fluxo por uma das tampas é dado por Q sobre 2 vezes ε0. Esse fluxo sobre uma das tampas é igual justamente ao nosso vetor campo elétrico escalar dA, né? Escalar dA. E aí, como eu falei, a gente está considerando aqui justamente uma distribuição uniforme. Então, esse vetor campo elétrico, ele sai da integral, né? Então, o que sobra ali é justamente a nossa integral fechada de dA, nosso elemento de área, tá? E aí, o nosso elemento de área é justamente a nossa circunferência. Então, basicamente, é a área da circunferência, πr ao quadrado. Não tem muito mistério nisso. Só que aqui eu fui mais esperto. Eu fiz o seguinte: eu deixei como resultado final o próprio valor da área, tá? Então, eu deixei como A mesmo, né? E aí, eu vou passar esse A para o outro lado dividindo. Então, esse campo elétrico gerado por esse plano infinito vai ser Q sobre 2A ε0. Só que quem é Q? Como a gente está considerando uma distribuição uniforme, Q vai ser igual a densidade superficial de carga vezes a área. A gente já viu isso aqui nas últimas aulas.
né? Então, o Q vai ser dado por isso aqui. Então, é só substituir. O campo elétrico vai ser a densidade superficial de carga vezes a área sobre 2 vezes a área vezes ε0. E aí eu vou cortar esses A's, né? Justamente para encontrar no final das contas que o campo elétrico gerado por um plano infinito vai ser dado pela distribuição superficial de carga, né? A densidade superficial de carga, dividido por 2 vezes ε0. Então, isso aqui é o nosso campo elétrico gerado por um plano infinito, tá? Ou, se a gente pegar uma placa, né? Vai ser basicamente o campo elétrico gerado ali fora das bordas, distante das bordas da placa, né? Ou, se a gente pegar aqui no caso do fio infinito, é a mesma lógica, se a gente desconsiderar os extremos do fio, né? Um fio finito, a gente poderia aproximar para um fio infinito quando a gente desconsidera os efeitos de borda, né? Ou seja, desconsidera as bordas, né? Os extremos do fio. As pontas dos fios. Ok, sensei. Beleza. E aí? Bom, vamos ver aqui agora algumas condições para uso da lei de Gauss para resolver os campos elétricos. Bom, pelo menos de uma forma prática, tá? Isso aqui é para resolver problemas mais praticamente, tá? Uma praticidade um pouco maior. Isso não quer dizer que isso aqui é uma regra mnemônica, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, as distribuições têm que ser uniformes, tá? As distribuições de carga têm que ser uniformes, gerando algum tipo de simetria, ou seja, a gente resolve de forma mais prática utilizando a lei de Gauss em problemas que envolvam simetrias. Se não houver simetria, eu consigo resolver? Consegue. Utilizando a lei de Gauss? Consegue. Só que você vai ter um pouco mais de trabalho. Porque se você pega, por exemplo, sei lá, uma cadeira, você vai pegar uma cadeira e vai fazer... vai tentar pegar a simetria da cadeira ali, né? Você vai ver que o campo elétrico gerado, por exemplo, uma cadeira de ferro carregada, é bem complicadinho. Você vai ter que calcular parte por parte da cadeira, né? Então não é tão simples assim. Você vai ter um pouco mais de trabalho. Por isso que geralmente a gente trabalha com a lei de Gauss para problemas mais simples, digamos assim, né? Ou seja, para situações em que envolvam simetrias. 2. É possível escolher uma superfície gaussiana, ou seja, você tem que ser possível de você conseguir construir uma superfície gaussiana ao redor do objeto, tá? Que superfície gaussiana poderia ser essa? Pode ser um cone, né? Sim, existe superfície cônica, né? Então, basicamente, simetria cônica, né? Simetria hiperbólica, são simetrias que eu não falei aqui. Além das 3 simetrias que eu já falei, que é planar, esférica e cilíndrica. E o sistema tem que estar em equilíbrio eletrostático. Esse aqui é o mais importante, sinceramente, tá? Entre essas 3 condições aqui é a mais importante. O sistema está em equilíbrio eletrostático. Por quê? O que significa estar em equilíbrio eletrostático? Significa que não há movimentação de carga, tá? A lei de Gauss, do jeito que ela está escrita aqui, a gente está desconsiderando a movimentação de cargas elétricas. A partir do momento que você faz com que as cargas se movam, simplesmente essa lei tem que mudar. E ela muda. Tá? A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for falar em eletrodinâmica. Beleza? Ok. Então, essas aqui são as condições para a gente poder resolver a lei de Gauss, resolver os problemas de campo elétrico usando a lei de Gauss de uma forma mais prática. Beleza, sensei? E aí? Acontece que o fluxo do campo elétrico sempre será calculado como uma soma de todos os fluxos atuantes em cada pedaço da superfície gaussiana. Foi o que eu falei antes. Só que tem uma questão aqui. Calcular integrais, eu confesso que não é tão legal. É interessante, né? Mas não é tão prático. Por quê? Porque você ficar tendo que calcular integral atrás de integral, isso pode acabar causando sérios problemas ali, você pode perder algum sinal no meio e tudo mais. Por isso, nós temos uma forma alternativa que geralmente é a forma mais bonita de se escrever a lei de Gauss, tá? Qual é essa forma mais bonita? É o que a gente chama de forma diferencial, ou seja, a gente vai transformar a lei de Gauss, que a gente conhece, né? Que é justamente essa integral aqui. Essa aqui é a forma geral da lei de Gauss, né? A gente vai transformar isso aqui
justamente numa forma diferencial, numa equação diferencial. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o uso do que a gente chama de teorema da divergência de Gauss. Tá? O teorema da divergência de Gauss diz o seguinte, que a integral fechada sobre uma certa superfície de uma função f, né, de um vetor f, vai ser dado pela integral volumétrica, por isso que está aqui, ó, VDV, do divergente dessa função. Isso aqui é uma operação matemática chamada divergência, tá? Esse símbolozinho aqui é o que nós chamamos de nabla, tá? Eu vou explicar isso no final aqui, mas basicamente você tem essa regrinha aqui, é o teorema da divergência de Gauss. E o mais curioso é que é a partir do teorema da divergência de Gauss que surge justamente a lei de Gauss. Pois é, por incrível que pareça, surge de uma questão matemática. Então, você tem aqui o seguinte, como é que a gente transforma, então, aquele negócio numa forma diferencial, uma forma mais elegante? Bom, o fluxo de campo elétrico vai ser dado pela integral fechada do E escalar dA. Isso vai ser dado por Q sobre ε0. Entretanto, a gente pode transformar esse Q de acordo com um elemento de volume. Como é que a gente calcula o Q com um elemento de volume? dQ vai ser igual a ρ dV, onde esse ρ é a densidade volumétrica de carga. Então a gente pode tirar a integral dos dois lados, a gente já fez essa conta antes, né? E a gente vai ter que a carga vai ser dado pela integral volumétrica do ρ vezes o nosso dV, o nosso valor infinitesimal de volume. E aí é só a gente substituir. No lugar desse Q, a gente bota esse valor aqui. Então, o que a gente vai ter vai ser justamente que a integral fechada do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o elemento de área vai ser igual a 1 sobre ε0 vezes a integral volumétrica de ρ dV. Só que quem é esse valor aqui? Pelo teorema da divergência de Gauss, a integral fechada de um elemento de área nada mais é do que a integral volumétrica do divergente daquela função, né? Nesse caso, a nossa função aqui é o nosso campo elétrico. Então, a gente pode reescrever isso aqui como a integral volumétrica do divergente de E dV. Então, é exatamente isso que eu faço. Então, a integral volumétrica do divergente de E dV é igual a integral volumétrica de ρ sobre ε0 dV. E aí, isso aqui vai ser bem simples de você ver. Porque olha só, isso aqui é uma igualdade. Então, pela igualdade, você pode ver o seguinte, olha, o dV é a mesma coisa para os dois casos, a gente está calculando justamente sobre o mesmo valor de volume, a integral é a mesma coisa. Isso significa que o nosso divergente de E tem que ser ρ sobre ε0. Ou seja, a gente vai ter aqui justamente que o divergente do campo elétrico é dado pela distribuição volumétrica de carga sobre aquela superfície, dividido pela permissividade elétrica do vácuo. E aí é até interessante porque com essa forma aqui, que essa aqui é a forma integral, a forma diferencial da lei de Gauss, a gente tem algumas situações bem interessantes. Primeiro, que se o divergente de E for maior do que zero, a fonte geradora do campo elétrico é positiva, ou seja, são cargas positivas. Se o divergente for menor do que zero, a fonte ela vai ser negativa. E se o divergente for zero, não há carga local, ou seja, o corpo é neutro. Olha que interessante, né? E aí, isso aqui é a forma elegante. Inclusive, essa forma diferencial, isso aqui vai ser justamente uma das equações de Maxwell, que a gente vai ver mais pra frente em eletromagnetismo, né? Quando a gente for falar eletromagnetismo propriamente dito, a gente vai falar das 4 equações de Maxwell, né? Eu já estou adiantando aqui basicamente para vocês como escrever aqui uma das 4 equações de Maxwell, que é justamente a lei de Gauss na forma diferencial. Ok, beleza, sensei. Mas quem é esse nabla, esse triângulo deitado? O que é esse negócio de divergente? Vamos lá. Nabla, aqui agora é só uma revisão para quem já sabe e é uma novidade para quem não sabe, tá?
mas vou abordar maiores informações sobre isso no dia 16, tá? A gente vai fazer essa live aí explicando sobre integração e diferenciação. Eu vou acabar falando sobre o Nabla, querendo ou não. O Nabla, ele basicamente é um vetor diferencial. Tá? O que é um vetor diferencial? É um vetor cujas componentes dele correspondem a derivadas. Então você tem aqui, ó, nosso Nabla vai ser a derivada de x na posição x, a derivada de y na posição y e a derivada de z na posição z. Então quando eu coloco isso, esse Nabla, e faço ele como um produto escalar dele com o campo elétrico, se a gente considerar que o campo elétrico ele é dado por uma componente x, uma componente y, uma componente z, então o Nabla escalar campo elétrico vai ser dρ é x dρ x, ou seja, a derivada parcial deste campo aqui em relação a x, a derivada parcial dessa componente y aqui em relação a y e a derivada dessa componente z em relação a z. Isso aqui é o nosso divergente de E. Então, o divergente basicamente é isso, é você pegar cada componente e somar entre si, diferenciando ponto a ponto para você poder determinar aí o seu divergente, tá? Inclusive o divergente ele é usado para poder calcular qualquer tipo de fluxo, tá? Qualquer fluxo que você for calcular, pode ser um fluxo elétrico, pode ser um fluxo de água, pode ser um fluxo de dinheiro. Sim, a gente usa isso aqui em economia também. A gente usa o divergente, tá? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida. Então, nós temos aí justamente a lei de Gauss sendo apresentada para vocês. E é isso. Esse foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, né, a nossa aula. Inclusive, lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e considere se tornar membro aqui do canal. Você tem acesso ao conteúdo antecipado, além de outras mordomias, como por exemplo a solução das listas de exercícios aqui do nosso curso de eletromagnetismo, tá bom? Um valeu demais também ajuda. E hypem o vídeo, isso ajuda muito, beleza? Então, cara, falamos aí sobre lei de Gauss, beleza? Eu vejo vocês novamente aí na próxima aula, ou então na nossa live de sexta-feira, agora é dia 16, aprendendo um pouco mais, ou aprendendo pela primeira vez, sobre diferenciação e integração. Ou seja, vou ensinar aí derivadas e integrais. E vou falar ali sobre o operador Nabla e tudo mais, ok? Dito isso, muito obrigado a todos, tamo junto e até!